18 de março de 2022, sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que, purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e filhos em Cristo, que alegria nesta manhã nos encontrarmos virtualmente. Sexta-feira, fim de semana chegou, louvado seja Deus. Nós vamos refletir hoje o livro do Gênesis, capítulo 37, versículos do 3 ao 4, do 12 ao 13 e do 17 ao 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque lhe tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas, que se aproximava proveniente de Galaad. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é o nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas. E estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós vemos esse texto que nos narra a história de José, de seus irmãos e de seu pai Israel.
Vemos na trama uma história permeada por inveja, uma história permeada por soberba. Os irmãos de José o percebiam como o filho mais querido de seu pai Israel. Por isso o odiavam, nos diz o texto. O pecado da inveja. Nesta quaresma, nós somos convidados a refletir na nossa vida se nós não estamos mergulhados também neste pecado. Porque facilmente podemos escutar essa história de José e seus irmãos e acusar os seus irmãos de invejosos e, por consequência, de assassinos. Mas nós também podemos estar mergulhados no pecado da inveja. E é um pecado que às vezes nós não percebemos nos nossos exames de consciência. Muitas vezes esse pecado, que às vezes pode estar embranhado em nós, passa despercebido. O padre vai falar alguns sintomas do pecado da inveja. Primeira coisa, quando nós nos comparamos aos outros. Quantas vezes olhamos a vida dos outros, olhamos a nossa e percebemos que, como seria bom se eu tivesse a vida como do meu irmão. Quantas vezes nós julgamos a Deus dizendo: eu rezo tanto, eu vos sirvo, Senhor, eu vos busco, eu tenho feito penitência e minha vida não prospera, enquanto aquela pessoa tal, aquela X, aquela Y pessoa não move um dedo para vos servir e vos adorar e é cercada de prosperidade, de glória, de saúde, de bens. Tudo isso é sintoma da inveja. Quantas vezes nós não queremos ter a vida que outras pessoas têm? Quantas vezes nós não queremos ter um casamento como outras pessoas têm? Quantas vezes nós não queremos ter filhos como outras pessoas têm? Quantas vezes nós não queremos ter o emprego que o outro tem? Nós não queremos ter o status, o reconhecimento profissional ou até mesmo na igreja que o outro tem? Esses são os sintomas, né, do pecado da inveja. O Senhor nos convida hoje a assumirmos o que nós somos, o que nós temos. Dentro do que somos, o que temos, é que nós devemos empreender, é que nós devemos buscar o crescimento, é que nós devemos nos aperfeiçoar, é que nós devemos buscar a superação. Mas dentro do que somos e não olhando o que o outro é, nós devemos focar a nós mesmos. E o que somos nós podemos aperfeiçoar. Seja no âmbito financeiro, seja no âmbito afetivo, seja no âmbito existencial de maneira geral, profissional e intelectual, nós podemos crescer com os nossos méritos e com o que nós somos e temos. A inveja produz morte, produz divisão entre as pessoas. Nessa quaresma, revisemos nosso coração. E se fomos ou estamos a ser acometidos por esse pecado mortal, que nós nos libertemos deles. Que nós nos libertemos dele por meio do sacramento da penitência. Meus queridos filhos e filhas, desejo uma sexta-feira abençoada, cheia de Deus, cheia da graça de Deus. Vamos rezar. Reze com o Padre, coloque a mão no seu coração. Senhor meu Deus, nesta sexta-feira eu agradeço por tudo que tenho, tudo que sou. Senhor meu Deus, eu vos louvo pelos meus empreendimentos, pelas minhas vivências. Minha vida é constituída por momentos de conquistas, momentos de alegrias, mas também, Senhor, é constituída por momentos de provação, de desafios, às vezes de tristeza. Assim é a minha vida.
Quero vos pedir, Senhor, que o Senhor me abençoe, me fortaleça, me dê bom ânimo para continuar a buscar progredir como ser humano. O que é meu foi o Senhor que me deu. E eu vos louvo por isso. Obrigado, Senhor. Abençoai, Senhor, meu final de semana, que a mim se achega. Seja um final de semana de descanso, de repouso, de consagração a vós. Obrigado, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.